Lição 101. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje, continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave, na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento, como penitência pelos teus pecados. Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim, enquanto acreditas que o pecado é real, e que o Filho de Deus pode pecar. Se o pecado é real, então a punição é justa, e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada, através do sofrimento. Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte, e a dor, e é isso que pedem. Pois sabem que isso espera por eles, e os buscará, e os achará, em algum lugar, em algum momento, de alguma forma que saldará a dívida que têm, para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus. Mas mesmo assim, Deus os perseguirá, e não podem escapar. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado, e não se pode nunca escapar do sofrimento, se o pecado é real. A salvação tem que ser temida, pois ela matará, porém, lentamente, privando-te de tudo, antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas, que são pouco mais do que ossos, antes da salvação ser aplacada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação, e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Por que alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta? Se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel, à altura dos perversos desejos, nos quais o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado o seu Filho. Hoje, precisas dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real, e tudo o que acreditas, que não pode deixar de vir do pecado, nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação, com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente, de que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Hoje, praticaremos esse pensamento, com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe, e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa, e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus. Mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Dize: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática, e, em seguida, tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá esses 5 minutos com contentamento, a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo, com a crença insana de que o pecado é real. Hoje, escapa da loucura. Estás na estrada da liberdade, e agora, a ideia de hoje te dá asas, para que avances com maior velocidade, e com esperança de ires ainda mais rápido, em direção à meta da paz, que te espera. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje, e dize a ti mesmo, sempre que puderes: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe.